Quem trabalha com SEO sabe como é crucial saber analisar e cruzar os dados que nós temos aqui no Google Analytics com os dados que nós temos no Search Console, que são dados que nos diz como está o nosso site, como está crescendo o nosso site em si, o tráfego que está recebendo, as palavras-chave, como está a retenção dentro da página e etc. Com dados de ferramentas externas, como muitas vezes poderia ser o SEMrush, o Ahrefs, entre outras, que custam mais de R$500 por mês. Agora nós temos a opção de Data for SEO, que eu já mostrei como utilizar nesse outro vídeo aqui em cima. E Data for SEO é uma base de dados gigantesca para análise de concorrência, análise de palavras-chave, volume de palavras-chave, análise de SERPs e qualquer informação externa aí do mundo digital que nós queremos utilizar esses dados para fazer diferentes análises e tomar decisões. Então, muitas vezes nós recorreríamos a SEMrush, a Ahrefs para obter esses dados, e aqui com Data for SEO nós já temos aí um monte de endpoints, um monte de bases de dados que você pode utilizar para analisar domínios, analisar backlinks, analisar o conteúdo, analisar on-page, dados de Google My Business e etc. E o que leva muito tempo, ou levava muito tempo, era fazer todas essas análises, levantar todos esses dados manualmente e tomar decisões. Agora eu vou mostrar para vocês como podemos automatizar tudo isso com Cloud Code e com uma simples pergunta obter todos os dados que nós queremos e sugestões da inteligência artificial, dicas e etc. sobre o estado do nosso projeto geral. Primeiramente, pessoal, nós vamos instalar dois repositórios no nosso computador. Nós temos aqui Google Analytics MCP, que é um repositório oficial do Google, e nós temos aqui Amin4o MCP Google Search Console, GSC, que é um repositório de um script criado por Amin4u, que também serve muito bem, funciona muito bem, bastante gente está utilizando. Então são dois scripts de Python, nada mais que vamos instalar no computador e o Cloud vai solicitar ou executar quando precisar. Aqui abaixo nós podemos ver que temos diferentes informações, ok? E como instalar também, tanto aqui também no MCP, mas eu já vou passar aqui para vocês o passo a passo, ok? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é criar uma conta no Google Cloud Console, tá? Ativar a faturação, não vai ser pago nada do que nós vamos fazer aqui, mas precisa ter a faturação ativada e vamos criar um projeto. Se nós clicamos aqui, nós temos a opção de criar um projeto, clicamos em projeto novo e aqui eu posso colocar, por exemplo, Google-MCP, ok? E criamos esse projeto. Uma vez criado esse projeto, vamos até o projeto, temos aqui Google-MCP e aqui nós vamos em APIs e serviços e vamos ativar 3 APIs. Para fazer a autenticação é necessário ativar Google Analytics, ok? Então buscamos aqui Google Analytics Admin API e habilitamos essa chave, habilitamos essa API, ok? Temos que habilitar outra, ok? Então vamos buscar aqui Google Analytics Data API, habilitamos essa daqui também para poder ter acesso aos informes e etc. Agora vamos buscar outra API aqui e vamos habilitar o Google Search Console. Google Search Console API, entramos aqui, habilitamos. Ok, agora nós temos as 3 APIs habilitadas, vamos criar uma conta de serviço que vai servir para autenticar através de um arquivo JSON que nós vamos fazer o download aqui. Não é nada complicado, tá, pessoal? O Cloud vai usar esse arquivo para autenticar sempre que tiver que fazer uma chamada para a API do Google, seja qual seja, tá? Google Search Console e etc. Através desse arquivo, nós já vamos ter acesso à interface do Google. Depois, por propriedades é que nós vamos habilitando o acesso a diferentes propriedades, tá? Nós vamos pegar aqui o acesso que nós vamos pegar aqui, que nós vamos gerar aqui, o e-mail, a conta de serviço, e nós podemos ir habilitando por propriedades depois. Então aqui nós vamos clicar em IAM, é administração, IAM, contas de serviço. Vamos clicar aqui em criar conta de serviço. Aqui colocamos, por exemplo, Google MCP, porque já sabemos que é para conexão de tudo que for do Google. Então temos aqui o ID da conta de serviço, descrição da conta de serviço, MCPs Google, por exemplo. Clicamos em criar e continuar. Não precisamos selecionar nada aqui, clicamos em continuar e clicamos aqui em pronto, ok? E já temos aqui esse e-mail. Agora vamos aqui nos 3 pontinhos, vamos em administrar chaves. Clicamos aqui em adicionar chave, criar uma nova chave, JSON, ok? Criar. E agora fez o download aqui da chave privada JSON que nós temos aqui. Arrastamos isso para o computador.
para dentro de uma pasta que nós vamos criar no desktop, porque essa pasta vai guardar esse arquivo e os arquivos de configuração dos MCPs do Google. Nós deixamos aí guardadinha no computador, pode ser no desktop, onde vocês quiserem. Eu vou abrir uma pasta no desktop e colocar esse JSON dentro. Ok? Criei uma pasta chamada SEO Ambiente e coloquei aí dentro. E aí, como eu disse, ficarão os outros arquivos dos repositórios e qualquer arquivo que nós tivermos aí de conectores que pudermos trabalhar ou que faça parte desse ambiente SEO de desenvolvimento para os nossos projetos. Ok, o que nós temos que fazer aqui agora é voltar e copiamos esse e-mail aqui, ó, da conta de serviço e vamos no nosso Google Analytics. Então agora estamos aqui no Google Analytics, temos que ter uma conta do Analytics criada e vamos dar acesso a esse e-mail, a essa conta de serviço criada. Então vamos aqui em administrar, vamos aqui em propriedade e aqui nós temos gestão de acesso à propriedade, ok? Clicamos aqui no mais, adicionar usuários, colocamos aqui o e-mail do usuário e podemos colocar aqui como leitor, não precisa de mais que isso, mas também podemos colocar total com todos os privilégios aí de acesso e leitura e modificação como administrador, ok? Nesse caso eu vou deixar leitor e vou clicar em adicionar. Perfeito, já temos aqui, através do JSON vai fazer a conexão de autenticação e já sabe que essa conta de serviço tem acesso a essa propriedade, que no caso é do site VET Clínicas BR, ok? Para cada propriedade nós incluímos o acesso. Não precisamos criar um novo JSON. Agora estamos aqui no Search Console, temos a propriedade já confirmada no Google Search Console. Vamos aqui em ajustes, vamos aqui em usuários e permissão e vamos adicionar um novo usuário. Colocamos aqui o e-mail, permissão completa e adicionar. Está adicionando o usuário e ok, essa mesma conta de serviço agora já tem acesso aos dados do Google Search Console desse mesmo projeto VET Clínicas BR. Eu tenho aqui, pessoal, todo o passo a passo para vocês que eu vou deixar como um PDF que vocês podem fazer download se registrando na Web VIP Academy, que o link está aqui embaixo, tá? É grátis, aí vocês podem obter esse HTML aqui ou o PDF. Ok? Vou deixar o PDF que é mais fácil. E aí tem todo o passo a passo para vocês verem com calma. Inclusive esse prompt aqui que diz instala esses dois MCPs no Cloud Code. Dá o link dos dois repositórios que nós vimos dos MCPs. Ok? A autenticação é feita por Service Account, conta de serviço. O arquivo JSON já está nessa pasta, na pasta que nós guardamos. Tá? Então aqui você vai arrastar a pasta para dentro do Visual Studio Code para que possa pegar essa rota. E as três regras aqui: registra os dois MCPs de modo global. No MCP do Search Console, não utilize um fluxo de autenticação. Isso daqui é mais para prevenir que vocês, na hora de instalar no computador de vocês, que ele não mostre um fluxo diferente do daqui. E não instale nada que precise compilar. Se começar a compilar, mude de método. No final, confirma Cloud MCP List e veja que está instalado. Então vou copiar esse prompt aqui, que eu vou deixar para vocês aí no PDF. Vou colar esse prompt aqui agora para ele instalar os MCPs, ok? E vou também arrastar aqui, ó. Tenho a pasta SEO Ambiente, vou arrastar aqui, ele já vai saber que o JSON está aqui nessa pasta. Aqui está o JSON, tá? Por exemplo. E damos Enter e o Cloud vai tratar de instalar tudo que falta para nós, todo o entorno com esses dois scripts Python que ele pode solicitar sempre que for necessário para obter esses dados. Pronto, pessoal, terminou aqui, diz que os dois MCPs já estão instalados, podemos solicitar dados frescos do Analytics do nosso projeto e também do Google Search Console. Foram instalados em escopo global, isso já vem no prompt que vocês vão ter acesso aí com o PDF que vocês vão fazer download. E de modo global, nós podemos utilizar esses MCPs, que são como conectores que permitem o Cloud se conectar com esses serviços do Google, desde qualquer pasta de qualquer projeto que nós estivermos trabalhando. Agora nos falta mais uma fonte de dados, que é Data for SEO, onde podemos obter todos esses dados externos de SEO, que por outro lado obteríamos analisando ferramentas pagas, mais de R$500 por mês como SEMrush e Ahrefs. Então estamos dentro do Data for SEO, faz o cadastro, aqui você pode adicionar fundos, é no mínimo $50 o pagamento, mas acreditem, isso é irrisório, vocês podem usar, vão conseguir usar aí meses de dados de boa qualidade. Então adiciona aí, uma vez que adicionado, nós vamos aqui em API Access e aqui nós temos API Login, que nós vamos ter que utilizar esse e-mail que nós colocamos aqui, e a senha da API que nós clicamos aqui, eles enviam por e-mail. Então aqui nos deu a senha, os dados da API, eu vou copiar isso daqui, podemos copiar isso daqui, ok?
E aqui no terminal eu vou dizer, instala o MCP de Data for SEO. Aqui estão meus dados de autenticação. Vou jogar os dados aqui. Vou pegar o e-mail também e colar aqui, que é o nosso e-mail de login do Data for SEO. Damos um Enter e deixamos o Cláudio fazer o trabalho. Então aqui no caso para mim, diz que não precisa instalar porque já está instalado o Data for SEO em escopo global, assim como os outros MCPs. Mas dessa maneira que nós vimos aqui agora, jogando as credenciais ali, o Cloud iria instalar esse outro ponto de dados para nós. Agora, depois disso, o que nós temos que fazer é reiniciar o Cloud. Pronto, pessoal, tem que fechar e abrir de novo, tá? Então, vou abrir novamente aqui Vet Clínicas. Vou executar o Cloud. E outra coisa, pessoal, para prevenir, não deveria ser necessário, né, com esse método, mas para prevenir, aqui a hora que vocês estiverem adicionando o e-mail de serviço no Analytics, aqui nos 3 pontinhos, vocês podem ver o detalhe do usuário e aqui vocês podem mudar para administrador, por exemplo, tá? Editor, leitor, etc. Colocamos em administrador, tá? Leitor deveria servir, mas qualquer coisa, por isso estou passando por aqui. Aí coloquem em administrador para prevenir. Mesma coisa aqui no Google Search Console. Aqui nos 3 pontinhos nós podemos mudar as permissões e aqui nós podemos selecionar proprietário. Então aqui nós podemos colocar /MCP para verificar que esses MCP já estão conectados, tá, pessoal? Às vezes você faz isso, você reinicia o Cloud, faz isso, aparece, por exemplo, o Search Console conectado, Analytics não conectado, tá? E aí você pode manualmente aqui reconectar ou espera uns minutos a mais, tá? Para aparecer, porque às vezes aparece falho, mas na verdade em uns minutos vai aparecer, tá? Então clicamos aqui, vemos aqui, ó, conectando o Search Console, conectando Analytics, vemos aqui que Data for SEO já está conectado, então vamos esperar aqui para ver o status. Vemos aqui, ó, Search Console conectado, tá? 21 ferramentas, e aqui o Analytics está conectando ainda, e conectou o Analytics. Então aqui nós já temos acesso a todos esses dados. Vamos fazer um teste. Então aperto o ESC, saio daqui, então eu vou pedir aqui, ele já sabe qual projeto que é, porque nós já demos o acesso a esse projeto. Pelo Search Console, quais foram as 10 queries ou buscas com mais cliques nos últimos 28 dias? Um exemplo muito simples. Aqui ele está dizendo consulta o Search Console. E aqui já temos as 10 queries. Conseguimos ver aqui nos últimos 28 dias. E temos aqui mais dicas. Eu não precisei abrir o Search Console, não precisei filtrar nada. Não precisei esperar nada, simplesmente falei em português no meu idioma e ele devolveu. Isso daqui por si só já nos faz economizar bastante tempo. Mas eu tenho outro prompt aqui com exemplos mais interessantes. Vou colocar aqui, pega minhas 10 queries com mais impressões e CTR baixo de 2% no Search Console. Cruza com o Analytics para ver quais dessas páginas têm melhor engajamento. E para o Data for SEO, volume e dificuldade de cada uma dessas queries. Me diz quais otimizar primeiro e por quê. Enviamos, está analisando e o que ele está fazendo aqui é identificando as páginas que o Google já mostra bastante, mas ninguém clica. E que quando clicam o usuário gosta. Isso é oportunidade engavetada. O gap, o espaço entre a impressão e o clique. Pronto, pessoal, temos aqui todo o informe cruzando as 3 ferramentas, Search Console, Analytics e Data for SEO. Temos aqui as 10 queries ou as 10 buscas com mais impressões que mais apareceram no Google, mas que tiveram baixo clique, baixo CTR. E pegamos essas páginas que têm uma melhor retenção, que o usuário gosta de navegar nela quando entra. Porque essas páginas então são ótimas candidatas a terem o título reotimizado, terem a descrição reotimizada para aumentar esse CTR, aumentar essa taxa de cliques. Então temos aqui tudo, a query, temos a página, o número de impressões, o número de cliques, o CTR, a posição, o volume e as visitas, o número de visitas, quantos segundos durou e o engajamento no Google Analytics nos últimos 28 dias. Se tem canibalização, páginas competindo entre si, mostra aqui para nós também, podemos trabalhar isso e vários outros aspectos. E diz aqui o que otimizar primeiro e por quê. Por exemplo, dia de patch, começando para as fichas e tem todos os dados aqui, ok? Agora o que nós fizemos foi uma análise que demoraria uma tarde inteira em poucos minutos e que muitos gurus estão cobrando aí R$1.000 para fazer uma auditoria dessa. Vamos ver um outro exemplo, vou pegar um outro prompt que eu tenho aqui e agora nós poderíamos dizer o seguinte: transforma essa análise num relatório HTML interativo e bem desenhado, pronto para apresentar para um cliente. E poderia ser também um PDF e etc. Enviamos, terminou, criou nosso informe, diz aqui tudo que foi feito.
e ele abre automaticamente no navegador. Vamos ver. Ele vem como um artefato do cloud e aqui nós vemos todo o resumo, as impressões, o número de cliques no mês, as 10 queries lado a lado, busca pelo nome da clínica, busca por avaliação clínica, enfim, deu todo o informe aqui para nós. E isso nós podemos personalizar, pedir do jeito que nós quisermos. E isso é só o relatório. Com essas 3 conexões, pessoal, você analisa concorrente, investiga a página que não indexa, faz pauta de conteúdo, um montão de coisa aí, investiga backlinks, cruza com seus backlinks, com a sua autoridade, todos os dados que você quiser ver, perguntar e obter respostas em linguagem natural e trabalhar com esses dados e gerar outputs, você consegue dessa forma, tá? Então, começar a trabalhar com ambientes assim, todos os prompts que eu utilizei, todo o passo a passo, eu deixo no PDF que vocês podem obter se registrando no link da Web VIP na descrição. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, um abraço a todos e tchau, tchau.